Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos aqui com a Dilson, né, que vai falar um pouco conosco sobre a alma e sua emancipação. Aqueles que tiverem questionamentos a fazer podem colocar no chat, que ao final da palestra nós iremos fazer as perguntas para a Dilson, né, e todos já conhecem a Dilson, né, que é espírita, escritor, magnetizador e que atua bastante nessa área de fenômenos de emancipação da alma. Então, vou passar a palavra para ele e desejar a todos uma excelente live. É com você, meu amigo. Obrigado, Tatiana. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje sobre a alma e a sua emancipação. Vamos iniciar fazendo uma prece, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoe nessa noite, nos inspire, para que tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia, de muita leveza, que possamos aurir bons conhecimentos, todos nós, trocando ideias, experiências, aprendizados, para que possamos todos juntos crescer, para que possamos dessa maneira nos munir de melhores recursos para ajudar aqueles que necessitam. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, cada dia mais. Mais uma vez, boa noite a todos. Quem tiver comentários ao longo da palestra que quiser fazer, ou fazer alguma pergunta, alguma dúvida que ficar, pode ir escrevendo aí, que ao final a gente tentará responder, tá bom? Tatiana, você coloca os slides aí, por favor. Bom, vamos então passar aqui adiante. Nós vamos, ao longo dessa nossa palestra, nós vamos utilizar alguns casos verídicos de pessoas que nos mandaram, e também de outras literaturas, de algumas literaturas sobre magnetismo e até do próprio Evangelho mesmo, mas que todos estão inseridos no meu livro Ânima, os Fenômenos de Emancipação. Então, através desses casos, nós vamos fazendo alguns comentários e tecendo algumas considerações a respeito dos fenômenos de emancipação da alma. Esse primeiro caso foi de uma pessoa que me passou. Quando adolescente, uma senhora grávida foi na nossa casa, era comadre da minha mãe. Quando a vi, senti algo esquisito e disse para mim mesma: essa moça vai morrer de parto. E no dia em que entrou em trabalho de parto, o marido dela foi chamar meu pai de madrugada para aplicar uma injeção nela, pois estava em sofrimento. Naquela época, no interior, o estojo de aplicar injeções era compartilhado, e meu pai havia emprestado. Pediu para ele buscar, e quando ele voltou, disse ao meu pai que não precisava mais ir, porque ela havia falecido. Aí a pergunta: como é que aquela adolescente sabia que a senhora grávida iria desencarnar durante o parto? Quando ela viu a senhora grávida, ela pensou: ela vai morrer de parto. Era uma pessoa que ela não conhecia. Era uma comadre da mãe, aliás, era uma pessoa conhecida da mãe dela, mas não era uma pessoa das relações dela. Mas de onde ela tirou essa informação de que a senhora grávida iria desencarnar de parto? Logicamente que não foi através das suas faculdades de ser humano, das faculdades físicas. Que as nossas faculdades humanas, elas são limitadas pela extensão do nosso cérebro, pelo alcance do nosso cérebro, pela saúde que nosso cérebro possui, pelos nossos sentidos físicos. Então, nossos sentidos de visão, de audição, de paladar, de tato, de olfato, não conseguem alcançar aquilo que está além dos seus limites. O nosso cérebro não consegue fazer deduções desse tipo com relação ao futuro de alguém. Já as faculdades da alma possuem sensações e percepções que estão além dos limites do nosso corpo físico. Então, a alma possui percepções que estão muito além dos limites que o corpo consiga
apresentar. Da mesma maneira que nós encarnados enxergamos, percebemos o mundo ao nosso redor através dos nossos sentidos, compreendemos o mundo ao nosso redor através das faculdades da nossa intelectualidade, da nossa inteligência, apresentadas pelo nosso cérebro, as faculdades da alma possuem sensações e percepções que funcionam através do nosso perispírito. Sendo o perispírito um corpo muito mais sutil que o nosso corpo físico, logicamente, as sensações e percepções captadas através do perispírito têm uma extensão e um alcance muito maior do que aquele que é alcançado pelos limites do nosso cérebro e dos nossos sentidos físicos. Enquanto que nossos sentidos físicos são limitados, a nossa alma ela tem um limite que é o limite do perispírito, do alcance do perispírito. Mas sendo o perispírito um corpo sutil, ele tem limites que são muito mais extensos, muito mais avançados do que os sentidos do corpo físico. Então, aquela jovem não percebeu o futuro daquela grávida através dos sentidos físicos, mas através dos sentidos espirituais, através das faculdades da alma, através do seu perispírito, que teve percepções, a alma teve percepções através do seu perispírito, captando assim aquilo que ainda iria acontecer na vida daquela senhora grávida, no futuro dela. E o que é a alma? Na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec não deixou de fazer essa pergunta. O que é a alma? E os Espíritos responderam, é um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Antes de ser um espírito encarnado, o que era a alma? Era um espírito. Então, apesar de alma e espírito representarem o mesmo ser, é o mesmo ser, só que em condições diferentes, em situações diferenciadas. Então, enquanto nós estamos separados deste corpo físico, desligados de um corpo físico, vivendo na erraticidade no mundo espiritual, nós somos chamados de espírito. Mas quando esse espírito se liga a um corpo físico e reencarna, nós somos chamados de alma. Por que Kardec faz essa diferenciação? Que para cada coisa é necessário que exista uma palavra específica para que haja um entendimento melhor. Então, quando nós falamos em espírito, nós estamos nos referindo ao ser desencarnado. Mas quando estamos nos referindo à alma, estamos nos referindo ao ser encarnado, o espírito, que é aquele ser ligado ao seu perispírito, que se encontra naquele momento unido a um corpo físico, portanto, encarnado. Esse é a alma. E é nesse sentido que nós vamos entender aqui, ao falarmos de alma e de sua emancipação. E o que é a emancipação da alma? É a capacidade que ela tem de sentir-se, de tornar-se livre, independente. É quando ela se emancipa, ela se torna livre e independente, num sentido relativo, parcial e temporário. Porque em sentido absoluto, somente quando ao desencarnem, onde este ser vai deixar de ser alma e vai tornar-se espírito. E há duas formas de acontecer a emancipação da alma: através de um desprendimento dela ou através de uma expansão dos fluidos perispirituais. Então, aqui nós vemos que há alguns fenômenos de emancipação da alma, há aqueles que dependem de um desprendimento da alma, quando ela se desprende do corpo físico, que é através do fenômeno do sono e dos sonhos, do desdobramento, na catalepsia, na letargia, no sonambulismo e no êxtase, e também alguns outros estados, como no desmaio, no estado de coma, fenômeno de morte aparente, na mediunidade, na hipnose. Pode funcionar a emancipação da alma através de um desprendimento do corpo físico. Mas há outros casos em que não há necessidade de um desprendimento. Uma expansão perispiritual já é o suficiente para promover essa liberdade, essa independência da alma, como nos fenômenos de dupla vista, fenômeno da telepatia, e alguns fenômenos de mediunidade. Alguns necessitam de desprendimento, outros funcionam somente com expansão perispiritual.
alguns fenômenos também podem acontecer apenas com expansão perispiritual, como na hipnose. Certos fenômenos de hipnose, uma hipnose mais profunda, necessitam de um desprendimento. Mas em outros fenômenos de hipnose, mais leves, mais superficiais, uma expansão perispiritual já é o suficiente para promover essa liberdade, essa emancipação da alma. Vamos em frente, então, com outro caso que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. Indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhes ordenara, conduziram a jumenta e o filhote, puseram sobre eles as vestes e sentou-se em cima deles. Então, Jesus, nós podemos dizer que tinha as faculdades de emancipação da alma, sim, em estado limite, de forma absoluta. O máximo que um ser humano consegue alcançar, estando encarnado, era a capacidade que Jesus possuía de emancipar-se. Então, de que maneira ele enxergou que eles chegaram nas portas da aldeia, lá em Betfagé. E ainda do lado de fora da aldeia, Jesus disse: entra na aldeia, que lá vocês vão encontrar uma jumenta e um filhote amarrados. Traz eles para mim. Como que Jesus poderia enxergar fisicamente? Logicamente não foi, porque a nossa visão física tem um limite. Segundo alguns estudos, o limite máximo alcançável pela nossa visão física é de 5 quilômetros. Isso, logicamente, dependendo da saúde da nossa visão, dependendo da claridade do ambiente, dependendo se há ou não obstáculos à nossa frente. Então, se tudo estiver concorrendo a favor, o limite máximo de alcance de nossa visão física é de 5 quilômetros. Mas a extensão da visão da alma não tem um limite estabelecido. E não há obstáculos que atrapalhem essa visão da alma. Então, Jesus poderia, através de sua visão da alma, sua capacidade de dupla vista, enxergar muito mais distante, enxergar através de todos os obstáculos que aquela cidade, que aquela aldeia pudesse oferecer, mas que ele conseguiu enxergar que lá havia aqueles 2 animais lá amarrados e que os discípulos poderiam ir até lá, e realmente foram e encontraram a jumenta com o filhote amarrados da forma exatamente como Jesus disse para eles. Então, através da dupla vista, Jesus conseguiu enxergar muito à distância aqueles animais. Um outro caso que nos foi enviado, também consta no nosso livro Ânima, esse aqui. Tenho uma amiga que, se ela estiver triste ou muito preocupada, eu capto o pensamento dela e sinto o que ela está sentindo. Sei que é ela porque telefono e ela confirma. Se este fosse um caso isolado, a gente poderia até dizer, foi uma coincidência, talvez seja um mal-estar qualquer que a pessoa sentiu, que não tem ligação nenhuma com aquela outra pessoa, foi uma coincidência apenas. Mas não é apenas um caso isolado. Casos como esse são relatados às dezenas. São muitos e muitos os casos desse tipo, para serem somente uma coincidência. E pela quantidade, então, nos chama a atenção. Entendemos que esse caso aí pode ser um caso de telepatia, onde a moça ela consegue captar o pensamento da amiga à distância. Quando a amiga não está bem, ela consegue sentir nela mesma aquilo que a outra está sentindo. E dessa maneira, então, ela liga, telefona, e a pessoa confirma, realmente eu não estou muito bem hoje. Seria um caso de telepatia. A telepatia, assim como a dupla vista, normalmente são fenômenos que ocorrem sem que haja necessidade de um estado de transe. Podem ocorrer simplesmente através de uma expansão perispiritual. Como assim? Nossos fluidos se expandem, nossos fluidos perispirituais se expandem, e ao tocarem, ao entrar em contato com os fluidos perispirituais da outra pessoa, terminam por
desde que haja uma boa relação entre os fluidos de ambos, a pessoa consegue, então, captar o pensamento que a outra pessoa tem. É o mesmo que ocorre de forma semelhante, aliás, que ocorre na mediunidade. O médium ele tem a capacidade, quando o seu fluido perispiritual se expande, ou quando ele entra em estado de desprendimento, e seus fluidos perispirituais se expandem, entrando em relação com os fluidos perispirituais do espírito comunicante, desde que haja uma boa relação entre ambos, desde que os fluidos dos dois consigam uma boa conexão, uma boa interação, haverá então essa captação do pensamento do espírito que o médium transmitirá, seja através da fala, seja através de uma imagem que ele vê, seja através de uma escrita, seja através de uma pintura, de um desenho, enfim, dependendo do tipo de mediunidade que aquele médium desenvolveu. Então, o pensamento do espírito é captado e ele retransmite ou interpreta esse pensamento e retransmite através da faculdade mediúnica que ele tem. Se ele não tem uma faculdade mediúnica, ele pode captar esse pensamento de um outro encarnado, através de um fenômeno telepático, quando os fluidos dos dois conseguem se casar de maneira eficiente e suficiente para que ele consiga captar o pensamento, até as emoções, as sensações da outra pessoa, e assim eles podem sentir dele mesmo, ou simplesmente ele captar que a pessoa não está bem. E aí vai muito do desenvolvimento da faculdade telepática do indivíduo e da qualidade dessa interação fluídica entre ambos. Então, quanto melhor essa relação fluídica entre ambos, e quanto mais desenvolvida essa faculdade de telepatia no indivíduo, mais detalhes ele poderá captar daquilo que o outro está sentindo. Ele pode captar apenas o pensamento, ele pode captar, além do pensamento, ele pode captar emoções, ele pode captar sensações também, ele pode simplesmente captar a ideia daquilo que o outro está passando, ele pode captar o pensamento de uma forma vaga, ou de uma forma mais nítida, mais lúcida, com menos detalhes ou com mais detalhes, enfim, dependendo da faculdade que ele tenha desenvolvido e dessa interação fluídica, magnética, o fenômeno pode se desenrolar de uma maneira mais superficial ou mais desenvolvida, mais abrangente, mais nítida. Um outro caso também se encontra no livro Ânima. Meu filho sofreu um acidente na escola. Eu ouvi ele me chamar e vi sangue no rosto dele. Ele tem apraxia severa e não falava à época. Ou seja, a criança estava no colégio e a mãe, eu não sei, não deu para entender se ela estava em casa, se estava no trabalho, se estava na rua, enfim, não estava próximo da criança, não estava no colégio em que a criança se encontrava. E a criança não falava, mas ela ouviu a criança lhe chamar. Então é provável que tenha acontecido o seguinte: a criança sofreu um acidente na escola e ele pode ter chamado a mãe em pensamento, ele pode ter pensado na mãe, ou a mãe pode ter simplesmente captado, porque mãe tem muito dessas coisas, né? Quando muitas vezes o filho está passando por uma situação difícil, mesmo que estando distante, a mãe às vezes sente aquele aperto no coração, sente aquela angústia dentro de si, sente uma sensação, um pressentimento vago ou mais nítido de que algo de errado está acontecendo com o seu filho. Então, as mães geralmente têm esse tipo de coisa, que é um fenômeno telepático, ou pode ser também um fenômeno de dupla vista, onde a mãe pode ter ouvido, captado o pensamento da criança, que pode ter lhe chamado à distância, ou ela pode simplesmente, através de uma dupla vista, ter enxergado ou percebido que algo de errado tinha acontecido com a criança. Porque a dupla vista, ela também tem níveis diferenciados, dependendo do seu desenvolvimento. Então, num nível mais rústico, vamos dizer assim, menos desenvolvido da dupla vista, a pessoa pode ter somente um pressentimento vago. Mas, se ela for mais desenvolvida, ela pode perceber, captar imagens, pode captar ideias mais desenvolvidas ou mais superficiais, pode perceber, muitas vezes, algo que está acontecendo, mas que não foi dito, que não foi falado, mas que ela pode perceber
como algo, como uma imagem que vem à sua mente, ou é mesmo uma imagem que surge à sua frente naquele ambiente. Às vezes, as pessoas que têm dupla vista, elas conseguem enxergar algo que está distante apenas como se fosse uma imagem na sua mente. Pode ser uma imagem mais vaga ou uma imagem mais precisa, mais detalhada. Ou pode, se ela tiver a dupla vista mais desenvolvida, como que uma imagem de cinema que aparece à sua frente. Como se fosse uma janela que se abre à sua frente, lhe mostrando aquela outra realidade à distância que ela pode enxergar através daquele como se fosse um monitor de televisão, um monitor de cinema. Ou então, às vezes, as duas realidades, a física presente e aquela outra realidade à distância, podem se misturar no mesmo ambiente e ela acabar enxergando as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se essa mãe estivesse na casa dela, ela poderia ver, de repente, surgir um quadro que se abre à sua frente com a imagem do filho acidentado. Ou ela simplesmente enxergar o filho chorando, sem entender do que se tratava, em algo menos nítido, menos detalhado. Ou ela poderia simplesmente, ali na sala da casa dela, onde ela está, ou na cozinha fazendo o almoço, de repente aparecer a imagem do filho acidentado. Então, as duas imagens se intercalarem, ou se misturarem no mesmo local, no mesmo ambiente, ela enxergar as duas ao mesmo tempo. Uma com os olhos físicos, a imagem presente, e uma outra realidade através das percepções perispirituais, que são as percepções da alma, através do seu perispírito. É interessante essas percepções perispirituais, porque elas são muito mais avançadas do que as percepções através dos nossos sentidos físicos. E a gente vai falar mais detalhado sobre isso daqui a pouquinho. Um caso que está na Revista Espírita, de 1864. Uma noite, ouvi em meu ouvido uma voz forte que me gritava: Sara está doente, muito doente. Corri à sua casa. Um médico a velava e atendia uma crise. Na véspera à noite, Sara tinha reentrado com uma febre ardente. O delírio continuou toda a noite. Então, se eu não estou enganado, esse é o caso, era um senhor que conhecia Sara, que era uma jovem, eram amigos. Ele estava na casa dele à noite e ele ouviu uma voz nítida, forte, ao seu ouvido, como alguém gritando: Sara está doente, muito doente. E ele então correu até a casa dela e chegou lá. Ela realmente estava doente e tinha um médico lá que estava cuidando dela já, da saúde dela. De onde veio essa voz forte que ele gritava que Sara estava doente? Pode ter sido o pensamento de algum espírito que ele captou telepaticamente. Porque a telepatia pode se dar também entre encarnados e desencarnados. Então, ele pode ter captado telepaticamente o pensamento de algum espírito que lhe avisava que Sara estava doente. E dessa maneira, então, ele foi até a casa dela. Ou ele pode ter captado do pensamento dela, em forma de voz. Pode ter chegado a ele como se fosse uma voz, mas que o seu cérebro transformou em uma voz audível. Mas ele pode ter captado o pensamento da própria Sara também. Pode ter sido um fenômeno telepático de encarnado para desencarnado. Ou mesmo do médico, se é que o médico conhecia esse senhor, né? Para avisá-lo, para pensar. Talvez ele possa pensar: puxa, seria interessante avisar fulano de tal. Seria bom que fulano de tal estivesse aqui para ficar junto com a amiga. E esse pensamento dele poderia chegar até esse senhor, ele captar telepaticamente o pensamento dele, e seu cérebro fazer uma interpretação, uma transmutação de pensamento para a voz audível. Da mesma maneira que os médiuns fazem com o pensamento que vem dos espíritos. Então, o médium audiente, ele não ouve a voz dos espíritos, ele capta o pensamento do espírito e seu cérebro transforma aquele pensamento em uma voz que ele consegue ouvir. Esse outro caso é muito interessante, de uma amiga que me enviou também, ainda nesse ano, 2022. Estava eu numa consulta com um pneumologista, quando a filha dele, a filha do médico, ligou, e eu disse para o médico que podia atender a ligação. Enquanto eles conversaram brevemente por telefone, observei a respiração dele cansada, os olhos lacrimejantes, e comecei a ficar inquieta. Quando desligou o celular, eu perguntei se ele estava sentindo alguma coisa, e ele disse que era só uma gripezinha.
Mas eu disse para ele que não era só isso. Olha que paciente ousada, dizer para o médico que o médico estava doente. Pedi para ele fazer um raio-x dos pulmões. Pedi que ele deixasse eu averiguar sua temperatura. Estava com um febrão de quase 40 graus. Provavelmente, essa paciente ela devia ter conhecimentos médicos. Ser enfermeira ou ser médica mesmo. E esse médico se mostrou bastante humilde, né? Porque deixou que ela, sua paciente, tirasse a sua temperatura e averiguasse que ele estava com um febrão de quase 40 graus. Pedi a ele que se medicasse e que fosse para casa para repousar, porque ele estava com pneumonia dupla. No dia seguinte, eu retornei à clínica para levar os resultados do meu exame. E tinha outro médico no lugar dele. Perguntei por ele e o outro médico me disse que ele estava internado na mesma clínica com pneumonia nos 2 pulmões. Ele já era um senhor de uns 70 anos de idade, mais ou menos. Como que essa paciente sabia que o seu médico estava com pneumonia dupla? Somente pelos sinais exteriores que seus sentidos físicos captaram? Ela captou que a respiração estava cansada, os olhos lacrimejantes, né? Então, estava dando alguns sinais físicos de que ele estava com algum problema de saúde. Ela percebeu isso, qualquer pessoa prestando um pouquinho de atenção poderia também perceber. Mas será que foi apenas estes sinais suficientes para ela diagnosticar que ele estava com a pneumonia dupla nos 2 pulmões? Mesmo que ela fosse uma médica extremamente experiente e capacitada, os sinais exteriores talvez não fossem suficientes para ela fazer esse diagnóstico tão preciso. E com tanta, vamos dizer assim, com tanta convicção, ela dizer para ela, você está doente, vá para casa e descanse, porque você está com pneumonia dupla. Ela dizer para o médico que ele realmente estava, como depois foi confirmado. Como é que ela captou? Então, logicamente, não foi pelos sentidos físicos, mas pelos sentidos anímicos, pelos sentidos da alma, pelas percepções que a alma, naquele momento, pôde utilizar. Ela, preocupada com ele, entrou numa relação de empatia com ele. E nessa relação de empatia, ela criou uma relação magnética, uma relação fluídica. Seu perispírito, então, consegue contactar o perispírito do médico. E nessa ligação perispírito a perispírito, ela consegue perceber pelos seus sentidos interiores, que são os sentidos da alma, que ele estava realmente com uma doença grave e precisava se cuidar. É um fenômeno de emancipação da alma. Pelo que eu entendi, é um fenômeno de dupla vista. Não foi uma captação de pensamento, que ele próprio não sabia, ele achava que só tinha uma gripezinha. Talvez ele soubesse, mas estivesse se enganando. Mas se ele soubesse, ele não estava ali trabalhando daquela maneira. Ele não tinha nem feito os exames, ele só fez depois que ela alertou a ele com relação a esse diagnóstico. Então, provavelmente foi um processo de dupla vista, onde ela pôde captar, perceber a situação em que o corpo físico dele se encontrava. Então, as faculdades da alma, como estamos falando, elas são muito mais avançadas do que as faculdades do nosso corpo físico. Por isso que a alma se aproveita de qualquer oportunidade que surja, ela se aproveita para se desprender, para se emancipar. Até mesmo um simples cochilo. Quando a gente está andando de ônibus, por exemplo, dá aquela cochilada. Ou então a gente está no sofá assistindo televisão, assistindo um filme, e dá uma pequena cochilada. Nessas cochiladas, a alma se aproveita para se desprender do corpo físico, para se emancipar, porque o que ela mais deseja é se livrar desse corpo físico, que para a alma é uma verdadeira prisão. Prisão por quê? Porque encarcera a alma. A alma não se sente livre estando presa a um corpo físico, porque todas as suas capacidades vão se encontrar extremamente limitadas por causa da materialidade desse corpo físico. Como eu disse no início, da mesma maneira que nosso corpo tem as suas percepções, suas capacidades limitadas pela capacidade do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, pela saúde que ele apresenta, pela extensão, pelos limites que ele possui, e também os nossos sentidos físicos. Então, como eu falei, a nossa visão ela tem um maior alcance máximo, desde que todas as condições sejam propícias, que não haja obstáculos à frente.
de enxergar até uma distância máxima de 5 quilômetros. Mas as percepções da alma se estendem de maneira quase infinita. Não há um limite estabelecido para a distância que a alma pode alcançar. A alma, então, ela enxerga além dos limites que o corpo físico alcança. E enxerga através de obstáculos. Então, eu não consigo enxergar vocês porque a distância não permite, além de que há muitos obstáculos que nos separam uns dos outros. Então, não tem como eu enxergar vocês através dos olhos físicos. Mas para a alma, não existem obstáculos materiais intransponíveis. Então, tanto a alma consegue enxergar à distância, através de obstáculos, como consegue perceber através do tempo, tanto no passado quanto no futuro. Então, há casos de pessoas que, através de uma dupla vista, ou através de um sonambulismo magnético ou natural, conseguem enxergar, por exemplo, coisas que já aconteceram e que ele não presenciou. Coisas, por exemplo, há casos de mães cujos filhos se encontram na guerra e a mãe consegue perceber que o seu filho desencarnou na guerra antes que essa notícia lhe chegue. E muitas vezes ela sente uma angústia, uma tristeza muito grande, porque ela tem uma convicção muito forte dentro de si que seu filho desencarnou na guerra ou que algo muito grave aconteceu com ele à distância, mesmo antes de que essa notícia lhe chegue, seja através de carta, seja através de um telefonema, hoje através de uma mensagem de WhatsApp, de uma rede social. Então, ela consegue perceber coisas do passado, consegue perceber coisas que podem ter acontecido no passado de outras vidas, ou mesmo que ainda irão acontecer, seja daqui a 10 minutos, daqui a um ano, nas próximas encarnações, ou daqui a um século, como o caso dos relatos que estão no livro Apocalipse, de João, onde João, há 2000 anos atrás, na ilha de Pátimos, ele teve visões em que a sua alma conseguia penetrar o futuro, alcançar o futuro, onde ele conseguiu então prever, com a linguagem daquilo que ele conhecia na época, todos os sucessos, tudo aquilo que iria acontecer nesses tempos em que nós estamos vivendo de transição entre mundo de expiação e provas e mundo de regeneração, né? Então, coisas que já vêm acontecendo há alguns séculos e que continuam ainda a acontecer, foram previstas pelo apóstolo João há 2000 anos atrás. Através das percepções da alma, logicamente, né? Então, aquilo que ele via, ele não conseguia entender. Por quê? Porque era algo que não fazia parte da sua visão. Então, enxergar, por exemplo, aviões bombardeando uma cidade. Logicamente, ele não sabia o que era um avião. Então, ele não tinha como usar essa palavra. Ele não tinha conhecimento a respeito de máquinas voadoras criadas pelo homem. Então, logicamente, ele usa o linguajar de acordo com aquilo que ele podia interpretar, como ele podia entender tudo aquilo, mas ele deixa claro os sofrimentos e os terrores que a nossa humanidade passaria nesses séculos aí, nesses últimos séculos que a gente tem vivido, né? Então, as faculdades da alma têm percepções muito mais avançadas, enquanto que nós, encarnados, através dos nossos sentidos físicos, enxergamos apenas o presente com relação ao tempo e com relação ao espaço, aquilo em que eu estou imerso nesse momento presente e nesse local em que eu estou presente. Enquanto isso, a alma consegue estender a sua visão, suas percepções ao longo do tempo, seja passado ou futuro, até porque para a alma o passado e o futuro não existem, só existe o presente, e através do espaço, sem limites precisos aí de distância para essas percepções. A alma também tem a sua memória muito restrita e limitada quando ela encarna, mostrando realmente uma verdadeira limitação, uma verdadeira prisão para o espírito que está encarcerado nesse corpo físico. Então, enquanto para nós encarnados, a memória é apenas aquilo que nós conseguimos evocar através de um fenômeno, de um esforço de lembrança, nós buscamos nos lembrar daquilo que nos aconteceu, que está guardado na nossa memória, e quando a gente lembra, a gente tem uma imagem mental
mais ou menos vaga, mais ou menos precisa daquilo que a gente está evocando, enquanto a alma, quando ela evoca uma lembrança do passado, esse passado se torna presente novamente e ela revive toda a situação. Não é apenas uma imagem mental, mas é toda uma ambientação, uma revivescência de tudo que aconteceu e que volta a acontecer tudo novamente. Então, ela se vê presente novamente em todos aqueles acontecimentos em que ela pensou e que acontece novamente. Então, com todo o ambiente se modifica, então ela se vê novamente ali no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, com os mesmos sons, as mesmas cores, mesmos perfumes, mesmos odores que ela sentiu, que ela presenciou no passado, novamente é presente para ela, está acontecendo novamente naquele momento. Por isso que os espíritos sempre alertam nas literaturas espíritas para a gente aprender a controlar o nosso pensamento, para só pensar coisas boas. Porque quando a gente está aqui encarnado, a gente pensa numa coisa ruim, vem uma imagem mental daquilo que é ruim. E essa imagem, ela se plasma nos fluidos perespirituais. Aquela imagem, ela toma corpo, som, cor, cheiros, movimentos. Essas imagens podem ser vistas por outros espíritos. Mas quando a gente desencarna, esse pensamento ruim, ele toma corpo e toma forma, e a gente se lança, a gente se insere naquilo que não é apenas uma imagem mental, mas é toda uma situação que está verdadeiramente acontecendo naquele momento que a gente criou, nós fomos criadores daquela situação que está acontecendo, que a gente está se inserindo. Então, se a gente, por exemplo, aqui encarnado, a gente pensa algo absurdo, a gente pensa em tirar a vida de alguém, vem a imagem mental daquilo que a gente está pensando. E que a gente pode simplesmente mudar o pensamento e aquela imagem desaparece. Mas quando a gente está desencarnado e o espírito pensa em prejudicar alguém através de algum tipo de ação, essa imagem, ela simplesmente cria aquela situação onde ela vai se ver, não como uma imagem de televisão, mas ela vai estar inserida na cena. Não como telespectador, mas como ator, atuando naquela cena e executando a ação que ela estava pensando. Aquilo que era só pensamento se torna uma realidade, onde ela vai estar ali atuando e participando daquela cena criada naquele momento por ela. Então, a memória no espírito é algo muito mais forte e muito mais, vamos dizer assim, material, ela é plasmado, né? Algo que se plasma. Enquanto que nós aqui, quando pensamos em algo, evocamos algo da memória, apenas cria uma imagem mental, o espírito ele plasma aquela situação que ela está vivendo, onde ele vai estar imerso e atuando naquele momento. É o que acontece mais ou menos com as pessoas que têm alucinações. Os esquizofrênicos, por exemplo. Quando o pensamento deles é como se o pensamento que é produzido na alma saltasse de fora da sua mente e se plasmasse a sua mente, ele vê o seu pensamento ali acontecendo. Então, logicamente, não ipsiliteri, porque nós estamos encarnados e, de qualquer forma, a matéria ainda é um limitador. Mas quando o esquizofrênico, quando ele tem uma alucinação, na realidade é o seu pensamento que se plasma fora dele. Então, quando ele diz, fulano ali está rindo de mim, ele realmente enxerga a pessoa rindo dele. É uma realidade particular, mas é uma realidade que está acontecendo naquele exato momento. Nós que estamos do lado de fora, ele vai perguntar, você não está vendo? Não, eu não estou vendo. Mas ele está vendo. É uma realidade que existe, mas não é uma realidade coletiva. É uma realidade individual. Isso acontece para ele. E que não adianta a gente dizer, não é verdade, é uma alucinação, é a imaginação da sua cabeça. Ele não vai aceitar, porque ele está vendo. Então, para ele é fato. Para ele é um fato. Não adianta a gente dizer, criar teorias da imaginação, da alucinação, porque a teoria que a gente formular vai estar em contradição com aquilo que para ele é realmente um fato. Com relação ao aprendizado, a alma aprende de maneira muito mais fácil do que nós. Nós, encarnados, para aprender alguma coisa, a gente tem que ler, pesquisar, analisar, experimentar, trocar ideias, para que a gente possa aprender. A alma, ela não aprende, ela apreende o conhecimento.
Se eu quiser saber algo, por exemplo, a respeito de Tatiana, eu vou perguntar: Tatiana, qual é o seu nome completo? Ela vai me dizer. Quantos anos você tem? Ela me diz. Quantos filhos você tem? Ela me diz os filhos, o nome dos filhos. Em que série cada um deles estuda? Ela vai me contando. Eu preciso que ela me diga e que eu ouça. Eu vou usar meus sentidos físicos para aprender. E nem sempre eu consigo captar exatamente aquilo que ela me disse. E nem sempre ela vai conseguir dizer exatamente aquilo que ela pensou. Porque nessa comunicação verbal há sempre imensos obstáculos, tanto por parte de quem fala, de quem vai expressar a fala, por parte de quem está ouvindo e também os obstáculos que se interpõem no próprio processo de comunicação. Então, é uma forma de se comunicar extremamente limitada. Mas para a alma, não. Quando dois espíritos se encontram e seus fluidos se casam um com o outro, se conectam, ele simplesmente apreende o que está na alma do outro. Simplesmente ele apreende. Então, ele conhece o outro através dessa captação. Seja a captação do pensamento, seja a captação da própria história que está registrada no outro. Então, eles se conectam e, dessa maneira, então, ele capta aquilo que está no outro. E assim, ele sabe, fica conhecendo o que o outro tem. Cria-se uma afinidade, porque sabem, só naquele contato, eles sabem que tem afinidades, que tem gostos semelhantes, que tem níveis evolutivos semelhantes, que gostam dos mesmos temas de estudo, que gostam de fazer as mesmas coisas, que têm amigos em comum, ou seja, eles apreendem de uma só vez, em uma velocidade extraordinária, todas essas informações. É o que acontece quando duas pessoas realizam um processo telepático. Você pode entrar em telepatia com o outro, e nesse processo você consegue aprender qual é o nome que o outro tem, não precisa ele dizer, verbalizar. Você capta o nome que a pessoa tem, onde é que ela mora, o número de telefone dessa pessoa. Tem um caso muito interessante que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Com relação à locomoção, a mesma forma também. Com relação à comunicação, nós já falamos aí junto com o aprendizado. Locomoção, nós, para nos locomover, utilizamos nossas pernas, que é uma maneira extremamente rudimentar e lenta de se transportar, usando nossas pernas, ou criando recursos tecnológicos, veículos, sejam veículos automotivos, sejam veículos espaçonaves, enfim, que a gente cria para se locomover mais rapidamente e a grandes distâncias. Mas, mesmo assim, são ainda recursos extremamente limitados, porque a alma se transporta com a velocidade do pensamento. Ela pensa e ela já está lá transportada. Então, a velocidade do pensamento. Por todos esses motivos, e talvez muitos outros, é que a alma se sente extremamente presa quando está ligada a um corpo. Ou seja, o espírito é livre, mas a alma é encarcerada, é um ser encarcerado num corpo físico. Por isso que ela se aproveita de todos os momentos que ela pode se aproveitar para se libertar, para se emancipar desse corpo, seja num simples cochilo, seja durante o sono, seja nos fenômenos em que a gente consegue que o corpo fique inerte, como na letargia, na catalepsia, no sonambulismo, no êxtase, e aí a alma se aproveita e se desprende para aurir um pouco de liberdade fora desse corpo físico, e nessa liberdade ela consegue utilizar um pouco mais essas faculdades que ela tem, faculdades anímicas, faculdades da alma. No fenômeno da dupla vista, da telepatia e outros que não precisam do estado de transe, o corpo não fica inerte, mas mesmo assim, o indivíduo que possui esse tipo de faculdade, ele consegue dar expansão ao seu perispírito e, dessa maneira, utilizar um pouco mais das faculdades da alma, mesmo não estando desprendido desse corpo físico. Um outro caso interessante, esse aqui. Uma amiga me pediu para fazer uma consulta na internet, mas precisava da senha dela. Ela, porém, não conseguia falar comigo e vice-versa. Coisa da internet brasileira, né? A gente tenta mandar uma mensagem para a pessoa, aí não tem sinal de internet, o Wi-Fi não funciona, cai toda hora, e aí você tenta se comunicar com a pessoa e não consegue. Mas ela precisava da senha da outra para entrar na internet e fazer a consulta. Aí me veio um número na cabeça.
que não era nem ligado à data de nascimento, nem nada pessoal da minha amiga, e era exatamente o número da senha que eu precisava para acessar a consulta. Quando ela me enviou o número da senha, eu já tinha acessado o sistema. Ou seja, ela captou telepaticamente o número da senha da amiga para entrar na internet. Imagine se todo mundo começar a ter essa capacidade de telepática, né? Começar a captar a senha uns dos outros, aí vai ser a festa, né? Vai estar feita a festa, que todo mundo vai acessar a senha de banco, vai sacar dinheiro e por aí vai. Por isso que pensamos que esses fenômenos eles serão cada vez mais comuns entre nós encarnados, à medida em que nós progredirmos, à medida em que nossos corpos físicos se tornarem mais sutis, menos densos, mais leves, facilitando assim o desprendimento da alma, que depende tanto de uma aptidão do próprio espírito, como também de uma certa aptidão do próprio corpo físico. Então, à medida em que a gente progredir espiritualmente, que nosso corpo for se tornando menos materializado, menos denso, isso propiciará a alma entrar mais em estados de emancipação. E assim nós poderemos contactar as pessoas à distância, sem necessariamente precisar do WhatsApp, sem precisar da internet, sem necessariamente precisar de uma reunião mediúnica. Podemos entrar em contato com espíritos mais elevados para nos orientar, ou entes queridos que já partiram. Imagina a consolação que isso vai ser no futuro, onde a morte não terá mais nada de terrível, porque nós continuaremos a contactar os seres queridos que já partiram antes que nós, através de um fenômeno de emancipação da alma. Ou então as próprias pessoas encarnadas, podemos nos transportar em pensamento, em desprendimento para outros lugares, e podemos nos encontrar com amigos, fazer reuniões sem precisar sair de casa, sem necessidade de internet. Podemos nos reunir uns com os outros, trocar ideias, estudar, aprender em conjunto, mantendo o corpo físico cada um na sua casa, mas se transportando animicamente. Isso aqui é o último slide que eu vou mostrar. Havia vários outros, mas o tempo não nos permite, senão a gente se alongaria muito. O primeiro sinal ocorreu aos 7 anos de idade. Nessa primeira crise, ela teve uma convulsão e foi um alvoroço. Ela parecia desmaiada e muito pálida, mas logo voltou a si e dizia: mamãe, eu não estou vendo. Pouco depois tudo se normalizou, mas as crises na infância continuaram. Procuramos médicos em Sergipe que não constataram nada nos exames neurológicos. Fomos até Salvador para fazer exames mais completos, mas nada foi constatado. Então foi aconselhado tomar diazepam ao dormir. Ela tomou os remédios até os 17 anos, quando resolveu por si só deixar de tomá-los, já que ela nunca deixou nesse período de ter crises. Então, aos 7 anos de idade, ela teve a primeira convulsão. Nada foi constatado neurologicamente, nem por médicos aqui em Sergipe, nem em Salvador. E durante 10 anos da sua vida, ela tomou remédios psiquiátricos antes de dormir para conter essas convulsões. Mas ela acabou deixando os remédios de lado por conta própria, porque ela nunca deixou de ter essas crises convulsivas, né, onde ela parecia desmaiada. E aí a gente faz a pergunta: psiquiatria ou magnetismo? Qual dos dois seria mais eficiente no tratamento dessa pessoa, né? Dessa criança que se tornou aí uma jovem? Seria mais adequado? Tratamento psiquiátrico ou tratamento magnético? Será que ela realmente tinha um problema psiquiátrico a ser tratado? Neurológico ela não tinha, os exames não constataram absolutamente nada. Mas será que ela tinha realmente um problema psiquiátrico a tratar? Logicamente, a gente não culpa aqui nenhuma culpa ou responsabilidade dos profissionais médicos, porque, na realidade, eles trabalham com aquilo que eles conhecem. Mas há um aspecto da questão convulsiva que é muito interessante e desconhecido dos médicos, a não ser daqueles que estudem a questão magnética. A convulsão, em muitos casos, ela é devida ao esforço, ao embate travado entre a alma e o corpo físico. A alma que quer se desprender e o corpo que, ligado a essa alma, aprende não deixando que ela se desprenda e acaba gerando o processo convulsivo.
Então, muitos casos, nesses, logicamente, que não tem nenhuma constatação neurológica, arriscaria me dizer que é um destes casos, em que o espírito tenta entrar em emancipação, mas o corpo resiste, que o corpo prende o espírito a si, mantendo a alma cativa. E nesse embate de tentar se desprender e tentar não deixar que a alma se desprenda, acaba gerando no corpo físico processo convulsivo. Mesmer, quando ele realizava seus tratamentos magnéticos, as obras de Mesmer não relatam isso, mas quando Mesmer tratava, muitos pacientes entravam em estado convulsivo. E eu fico a me perguntar se esse estado convulsivo proporcionado pelo magnetismo de Mesmer não era devido a um estado de pré-emancipação. Se não era através da magnetização que a gente utiliza para magnetizar os sonâmbulos, se nessa magnetização o espírito não se sentia mais à vontade para se desprender, mas havia ainda muita resistência do corpo físico. Mesmo chegou a criar uma sala das convulsões, que era uma sala totalmente acolchoada, paredes e piso acolchoados, para que as pessoas em estado convulsivo não se machucassem. Então, a pessoa entrava em convulsão, ele colocava lá na sala, e depois levava mais outro, e mais outro, mais outro. Todos aqueles que entrassem em convulsão durante o tratamento magnético, colocava lá na sala convulsiva, de convulsões. Então, me arrisco a pensar que esses casos seriam casos em que a alma estava tentando ali se desprender, graças àquele reforço dado pelo magnetismo de Mesmer, que só foi descoberto mais adiante através de Marquês de Puisegui, através do fenômeno de sonambulismo. Conversando uma certa vez com uma enfermeira magnetizadora, numa das viagens que eu fiz pelo interior de São Paulo, conversando com ela sobre este aspecto das convulsões, ela dizia, realmente, na clínica onde eu trabalho, que ela trabalhava, se não me engano, numa clínica neurológica, chegam vários casos desses. Casos de pessoas que convulsionam. E nesses casos a gente faz o diagnóstico, onde a gente vai, desse diagnóstico excludente. A gente faz o exame, vai diagnosticando, vai eliminando as doenças que poderiam ser causadoras. Então, vai fazendo os exames, vai eliminando. Isso aqui não é essa doença, não é essa, não é essa. Até que chegar em determinados casos em que não há explicação. Não há nenhuma doença que explique a convulsão. Não há nenhum achado neurológico ou qualquer outra explicação médica para, dentro do conhecimento médico, que justifique que o indivíduo convulsione. Mas ele convulsiona. Logicamente, ele está no hospital, vai se aplicar algum tipo de tratamento de acordo com o conhecimento médico. E aí nós ficamos a nos questionar se não seriam justamente esses casos em que não há nenhuma explicação médica, nenhum achado neurológico, que a justificativa seria justamente esse caso de indivíduos que buscam, desses espíritos que buscam se desprender do corpo físico, mas não conseguem e acaba gerando o estado convulsivo. Há anos atrás, chegou no Paulo de Tarso, no Instituto Espírita Paulo de Tarso, uma criança que tinha muitas convulsões. Eram várias convulsões que ele tinha diariamente. Fazia tratamento médico para reduzir as convulsões, e o médico já estava prestes a fazer uma cirurgia cerebral para extrair uma parte do seu cérebro para que as convulsões cessassem. E foi levado esse caso para a nossa reunião de sonambulismo. E pedimos a duas sonâmbulas para verificar o caso dele. E uma das sonâmbulas conseguiu sentir tudo aquilo que ele sentia, que eram vários choques elétricos no cérebro, como se o cérebro estivesse recebendo choques, e de uma maneira muito angustiante, muito difícil, que a sonâmbula pediu, inclusive, para ser retirado daquele estado de transe. A outra sonâmbula não sentiu em si mesma todos esses aspectos, mas ela conseguiu relatar, fazer um relato mais detalhado da situação. E ela disse que aquele caso
era um caso de uma criança, o espírito não satisfeito com a sua encarnação. Ele buscava se ausentar do corpo, mas o corpo prendia o espírito, não permitia esse desprendimento e gerava, então, um estado convulsivo. Que o tratamento deveria ser através do magnetismo. E feito o tratamento adequado, ele poderia não precisar fazer a cirurgia que iria retirar uma parte do seu cérebro. Pena que esse caso não deu continuidade porque a mãe não levou mais a criança. Na realidade, o que a mãe disse foi que a criança não quis mais ir, e então ela respeitou a vontade da criança e não levou mais. Não pudemos dar continuidade a esse tratamento e observar melhor. Seria um caso muito interessante para estudos. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, senão nós iríamos nos alongar muito. Teríamos vários outros casos para apresentar, mas deixo a vocês que procurem aqui. Se quiserem ler esses casos ou diversos outros que eu iria apresentar, e mais outros ainda, que eu não coloquei nos slides, busque no livro Animals, Fenômenos de Emancipação, que pode ser adquirido através da loja virtual da editora, que é www.clubedeautores.com.br. clubedeautores.com.br. Lá você encontra o livro para adquirir, que além de você poder estudar, ser um livro de estudo sobre os fenômenos de emancipação da alma, é também uma ajuda que você vai estar dando para a manutenção do projeto social do Instituto Espírita Paulo de Tarso, que é o projeto Pão e Luz, que dá assistência a dezenas de famílias, a cerca de 200 famílias carentes que vivem numa comunidade da Grande Aracaju, onde se dá assistência material, espiritual e evangélica para crianças, jovens, adultos e idosos da comunidade. Então, nós ficamos por aqui na nossa apresentação. Tatiana, agora é com você. Se tiver perguntas ou comentários aí, estamos à disposição. Olá, está me ouvindo? Sim, estou. Por enquanto, tem uns comentários, né? Vou relatar alguns aqui. Sim. Enquanto você ia apresentando, algumas pessoas iam comentando algumas coisas. Por exemplo, Lúcia Machado, ela disse que é frequente ela sentir dor de cabeça no lado direito e sente no mesmo momento do lado esquerdo. Seria interessante saber se ela já fez exames, né, para verificar se há problemas que justifiquem, né, de um ou dos dois lados. Se ela ainda tiver aí, responda, viu, Lúcia? Se você já fez. Que a dor de cabeça por si só não representa o fenômeno de emancipação da alma, né? Paulo Cunha. Conhece Paulo Cunha? Sim, nosso amigo Paulo Cunha. Ele diz que, por vezes, ele pensa em alguma pessoa a qual não vê há muito tempo e acaba logo depois tendo alguma notícia ou a mesma entra em contato com ele. De repente, a outra pessoa capta o pensamento dele, né? Ele pensa na outra pessoa capta e acaba telefonando. Aí vem na mente da outra pessoa lá o nome Paulo, nunca mais eu falei com Paulo, vou ligar. Aí liga para Paulo. Pode estar acontecendo isso. Lúcia está dizendo que, no caso, quem sente no lado esquerdo é a irmã dela. Ela sente no lado direito, enquanto a irmã está com dor de cabeça do lado esquerdo. Isso é interessante que tem um livro, o último livro que a gente estudou, Tatiana, sobre magnetismo. Você lembra o nome? O de Deleuze? Foi o de Deleuze? Foi. Instruções práticas? Não, foi o mais novo. Não estou lembrando. Você lembra o nome? Não. É o livro mais novo que foi traduzido de Deleuze. Lá ele fala sobre o tato magnético, essa percepção do magnetizador, que muitas vezes o magnetizador tem uma percepção como se fosse uma percepção em espelho. Ou seja, quando o doente sente de um lado direito, o magnetizador vai sentir do lado oposto, do lado esquerdo. Então, o mais comum é que o magnetizador sinta no mesmo local onde o doente sente. Mas há casos em que o magnetizador vai sentir do lado oposto, como se fosse um tato... Efeito espelho. Exatamente. Como é que é o nome?
Espelho, efeito espelho. É um efeito espelho, exatamente. Ela disse que ela tem uma sintonia com ela, com a irmã. Muito bom. Isso ajuda muito, tanto no processo de tratamento, quanto também de percepção, através do tato magnético, da dupla vista, facilita muito. Isso mesmo, Jane. História crítica do magnetismo animal. Isso aqui é uma aluna boa, dedicada. História crítica do magnetismo animal, de Deleuze. Estela disse que no caso da adolescente, que através da dupla vista previu a morte da gravidez, fico pensando se o livre-arbítrio não poderia alterar essa visão. Poderia, sim. Poderia. Nós é que não sabemos ainda utilizar esse tipo de fenômeno, né? Nós ainda não utilizamos. Tem um livro que eu recomendo todo mundo ler, que foi um livro que, para mim, foi um divisor de águas no meu entendimento de determinadas coisas, que é Redescobrindo a Medicina, do Dr. Léo Dossi. É um médico norte-americano, onde ele escreveu esse livro, onde ele estuda as formas como a medicina irá se manifestar, se expressar ou ser trabalhada mais futuramente. Então, ele cita casos, por exemplo, onde o médico ou a enfermeira, além de utilizar os recursos clínicos laboratoriais para detectar, para diagnosticar determinadas doenças, usam também os recursos dos sentidos interiores, que ele não vai usar esse nome, mas que nós conhecemos como dupla vista. Então, um médico, por exemplo, que possui uma dupla vista bem desenvolvida, além de ele utilizar o diagnóstico clínico que a medicina lhe ensinou e lhe possibilita, ele poderia usar também a sua própria dupla vista, sua capacidade de telepatia, sua capacidade de empatia e de interação fluídica com o paciente, e assim ele vai ter um diagnóstico mais preciso e mais detalhado daqueles doentes que ele atender. Acredito que no futuro nós vamos ter muito disso aí que você está só hipotetizando. Nós estamos aqui só hipotetizando, mas acredito que no futuro isso acontecerá em larga escala. Para isso, logicamente, precisamos sair da teoria e começar a entrar na prática. Não adianta somente a gente saber que existe a dupla vista e estudar sobre ela. É preciso desenvolver e praticar. Onde estão os grupos espíritas que não estão estudando e desenvolvendo as faculdades anímicas? Já existem alguns grupos começando a estudar e a desenvolver o sonambulismo, raros, muito raros. Mas e as outras faculdades de telepatia, de dupla vista, até mesmo o uso dos sonhos, que é uma faculdade anímica, tem uma capacidade anímica também. O sonambulismo magnético, a letargia e a catalepsia. Não adianta simplesmente a gente saber que existe e estudar a respeito. A gente precisa começar a desenvolver e a utilizar na prática, porque é para isso que elas existem. Não existe somente para a gente contemplar, para a gente ficar olhando e observando elas. Existe para a gente usar, que Deus criou para isso. São faculdades que nos pertencem. Então, devem ser utilizadas para o bem. Estela quer saber o nome do autor do livro Reinventando a Medicina. Dr. Léo Dossi. Eu vou dizer como é que se lê, como é que se escreve. Larry, Larry, Dossi, Dossey. Léo Dossi. Reinventando a Medicina. Se você colocar no Google, você vai achar facilmente. Talvez encontre até o livro em PDF para ler. Jânia escreveu aqui que ela tem esses momentos de apagamento. Em muitos minutos eu faço um monte de coisa, vou a vários lugares. A contagem do tempo é totalmente diferente da vida real. Exatamente. Para a alma, o tempo acontece de maneira diferente. E quando nós conseguimos usar essa faculdade da alma relacionada ao tempo, a gente vai ver que o tempo não existe, só existe o presente. Mas como a gente ainda utiliza de maneira rudimentar, ainda há uma certa percepção do tempo, apesar de diferenciada da percepção terrena, né? Daqui do mundo material. Então, Jânia, a sugestão que eu lhe dou é: comece a desenvolver essa faculdade, comece a educá-la, a parar as arestas dela, para que ela comece a ser uma ferramenta útil para ajudar outras pessoas e a si mesma.
José Barreto pergunta qual a importância do sono magnético no tratamento magnético. Olha, o sono magnético ou o sonambulismo tem várias funções. Dentro dos tratamentos magnéticos, ela pode ter a função de diagnosticar melhor, mais profundamente, mais detalhadamente, as afecções, as queixas, as doenças de determinadas pessoas, porque quando a gente vai ao médico, ele vai diagnosticar aquilo que se relaciona ao nosso corpo físico. Ou se a gente vai a um psiquiatra, um psicólogo, ele vai diagnosticar aquilo que se refere às nossas emoções. Mas o sonâmbulo, ele consegue um diagnóstico muito mais completo, porque ele consegue diagnosticar como é que nós estamos energeticamente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como é que a gente se encontra com relação aos nossos relacionamentos na nossa vida interior. Enfim, ele consegue um diagnóstico muito mais detalhado, apesar de menos preciso do que o diagnóstico médico relacionado ao corpo físico. Os sonâmbulos ainda não têm uma boa precisão, ainda deixa muito a desejar nesses diagnósticos. E também um outro objetivo, outra função do sonambulismo, do sono magnético, não só diagnosticar, mas também orientar como aquela pessoa pode ser tratada magneticamente. Há outras funções também ainda pouco desenvolvidas e pouco menos ainda utilizadas, é usar o sonâmbulo como um curador. Ele ir até o doente, se deslocar até onde o doente se encontra, diagnosticar e já aplicar um passe, já fazer a aplicação do passe, que pode ser à distância ou pode ser presencial, porque ele se desprende e vai até onde o doente se encontra. E fora dos tratamentos magnéticos, há várias outras funções nas quais pode ser utilizado o sonambulismo, como, por exemplo, para estudar a alma, como fenômeno de regressão de memória, pode ser utilizado nos tratamentos psicológicos, nas psicoterapias. Existem muitos hipnoterapeutas que trabalham com estados hipnóticos, com estados de transe. Enfim, há várias formas de se utilizar o sonambulismo, seja na área da saúde, do tratamento, seja em outras áreas, na área do estudo e do conhecimento. O que mais, Tatiana? Fausto, lembra de Fausto? Sim, nosso amigo Fausto do Curitiba. Também está aqui. Ele está dizendo que essa é a grande questão. O movimento espírita não se aprofunda nos fenômenos de emancipação da alma. Olha, Fausto, eu diria o seguinte, eu aprendi uma coisa, eu tenho 33 anos de espiritismo, sempre lidando com grupos espíritas. A maior parte desses anos foi lidando com grupos espíritas. Seja grupo de estudo, grupos mediúnicos, grupos de magnetizadores, seja fazendo palestras, seja em seminários, enfim. Foram 33 anos quase que completamente sempre ligados a grupos. Uma coisa eu aprendi. Geralmente, quando a gente realiza um estudo, uma reunião com os espíritas da casa espírita, seja qual casa for, geralmente aqueles que mais precisavam estar presentes não estão. E não adianta a gente se desesperar, se estressar por causa disso, porque eles não vão. A gente não precisa se preocupar com o movimento espírita. Nos preocupamos com aqueles que estão conosco. Não nos preocupemos com o que é o espiritismo, que o movimento espírita está fazendo com os fenômenos de emancipação. Nos preocupemos no seguinte, o que é que eu estou fazendo com os fenômenos de emancipação? Aonde que eu estou contribuindo? Em que é que eu estou estudando, trabalhando e desenvolvendo? Então, não nos preocupemos com aqueles que não querem. E, muito provavelmente, não vão querer. Nos preocupemos com aqueles que querem. E, principalmente, com o que nós estamos fazendo. Isso eu acredito que seja o mais importante de fazer. José Barreto pergunta como distinguir o sono magnético do sonambulismo produzido por essa ação. Sono magnético eu entendo como sendo um fenômeno mais geral, mais genérico. Sonambulismo é um sono magnético mais específico, mais profundo. Pessoa que entra em letargia, ela está entrando num sono magnético. Se foi provocado magneticamente, é um sono magnético. Qualquer fenômeno provocado magneticamente
que leva o indivíduo a um estado de transe, de sono, entre aspas, é um sono magnético. Mas ele pode ser, de acordo com as características, pode ser a letargia, a catalepsia, o sonambulismo, o êxtase, mas todos eles são sonos magnéticos. Estela pergunta, no caso do efeito espelho, o magnetizador atende do lado errado? Se ele não se atentar para essa condição, sim. Mas ele tem uma outra ferramenta, que é usar o tato magnético da mão, né? Que geralmente ele vai sentir nele mesmo, do organismo dele, do lado oposto. Mas ele pode usar a mão e fazer o tato e perceber no lado certo. E aí, percebendo do lado certo, ele faz o tratamento do lado correto. E Jânia diz aqui que é difícil encontrar pessoas que queiram estudar. Estude sozinha. Você tem os livros, estude só. Se não tem um grupo para estudar, estude só. Jacomelo, há uns 10 anos atrás, que ele fez um seminário aqui em Aracaju, conversando comigo, uma vez ele disse assim, Adilson, nessas décadas em que eu venho estudando e trabalhando pelo magnetismo, muitas vezes eu desanimei e quis deixar de lado, porque ninguém queria saber mais sobre magnetismo. Eu passei 40 anos divulgando o magnetismo sem aparecer nenhum grupo no Brasil e fora do Brasil. Depois foi surgindo um grupo aqui, aí surgiu um grupo nos Estados Unidos, surgiu um grupo no Rio Grande do Sul, surgiu um grupo aqui em Aracaju, um grupo em Salvador, e depois foi aparecendo grupos espalhados por outras partes do Brasil e fora do Brasil. Mas durante várias décadas ele se viu exatamente absolutamente sozinho no magnetismo, mas nunca deixou de estudar nem de trabalhar a respeito. Então, sugiro que faça o mesmo. Não tem grupo para estudar, estude só. Você e os livros. Não, você não vai estar só, é você e os livros. Olha, a Leonora já se ofereceu aqui. Vamos estudar juntos, Jânia. Falar sobre grupo de estudo, estão todos convidados no próximo ano, em fevereiro. Tatiana vai estar iniciando um grupo de estudo para estudar mais um livro a respeito do magnetismo. Desta vez vai ser o livro Ânima, os Fenômenos de Emancipação. Esse é o nosso livro que vai ser estudado em grupo, virtualmente, aos sábados à tarde, sob a coordenação de Tatiana. É um grupo de discussão onde todos opinam, todos aprendem e todos contribuem com o aprendizado de todos. E Tatiana coordena esse grupo, com toda a simpatia e todo o sorriso dela. Com direito ainda à música antes da aula e no final da aula. E a gente vai ter o privilégio de ter o autor, né? Estudando com a gente. Não é isso? Quem sabe, amigo, né? Quem sabe, não. Meu amigo, por aqui encerraram as perguntas. Bom, então eu queria dizer só o seguinte, fazer um outro convite, um segundo convite. No próximo ano, o Instituto Espírita Paulo de Tarso vai estar promovendo, além desse estudo virtual em grupo, que começará em fevereiro, para dissecar cada parágrafo do livro Ânima, vai também estar realizando várias oficinas ao longo do ano, que vão começar do mês de maio até o mês de novembro. Serão 7 oficinas realizadas sobre vários temas relacionados ao magnetismo e aos fenômenos de emancipação da alma. Cada mês uma oficina diferente. Então, vai ser uma oficina sobre sensibilidade energética, vai ser uma sobre estudos de caso para tratamento magnético, uma sobre dupla vista, telepatia, sonambulismo, desdobramento, sono e sonhos, já vão 7, né? Isso, 7 oficinas. Oficinas que serão mais práticas do que teóricas. Vai ter uma parte pequena teórica, mas vai ter uma parte grande prática para a gente poder exercitar e desenvolver as nossas faculdades anímicas, de modo que a gente possa utilizar em benefício daqueles que necessitam e do nosso próprio autoconhecimento e evolução. Então, estão todos convidados no primeiro semestre do próximo ano, no início do ano, nos primeiros meses, vocês serão informados, verão cartaz,
formulário de inscrição, tudo isso direitinho, vocês serão informados no devido tempo. Tá bom? Fica aí o convite para todo mundo. E não deixem de adquirir o livro Ânima, como eu repetindo, além do conhecimento que vocês vão adquirir, que é o único livro dentro da linguagem espírita que vai falar sobre os fenômenos de emancipação da alma. A gente vai encontrar muitos e muitos livros, centenas de livros de autores diversos, brasileiros e estrangeiros, sobre esses fenômenos psíquicos, mas na linguagem espírita nós não vamos encontrar. Então, isso é uma raridade, a gente encontrar um livro sobre os fenômenos de emancipação escritos na linguagem espírita. Nós vamos encontrar na linguagem da parapsicologia, da linguagem da projeciologia, da projeção astral, e de outras diversas correntes de pensamento. Todas ótimas, todas muito boas, mas apenas frisando que na linguagem espírita é uma raridade a gente encontrar um livro sobre o fenômeno de emancipação da alma. Então não deixem de adquirir, porque além do conhecimento, vão estar ajudando uma obra de caridade, uma obra beneficente. É isso, Tatiana. Nós ficamos por aqui hoje, agradecendo a todos e pedindo a Tatiana para fazer a prece de encerramento. Eu faço. Obrigada, amado Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos aqui durante essa noite, de ampliarmos cada vez mais os nossos conhecimentos acerca desses fenômenos de emancipação. Te pedimos que abençoe a cada um de nós que estão aqui ligados, né, pelo coração, pela internet, os que não puderam vir. Tu abençoe cada um dos lares, levando a paz, o amor, a serenidade. E que, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja.